Já imaginou como é uma mansão de US$ 1 bilhão? A gente vai te mostrar não só uma, mas 15 das casas mais absurdas e inacreditáveis do planeta. Não são mansões qualquer. Tem banheiro folheado a ouro, balada subterrânea. Essas casas são tão insanas que parece mentira. Mas são reais. E você vai entrar em cada uma delas. Número 1. The One, Bel Air, Califórnia. Vamos começar com estilo. E estilo aqui é pouco. The One não é só uma mansão. É praticamente um monumento à extravagância. Localizada em Bel Air, um dos bairros mais luxuosos de Los Angeles, essa propriedade foi criada com um único propósito: ser a maior e mais cara casa urbana dos Estados Unidos. Ela tem mais de 9.700 metros quadrados de área construída. Para você ter uma ideia, isso é como juntar 50 casas tradicionais em uma única estrutura gigantesca. Dentro da mansão, você encontra 21 quartos, o suficiente para hospedar um elenco inteiro de série. Mas o número que mais impressiona são os 49 banheiros. Sim, 49. Se cada morador quisesse usar um banheiro diferente por dia, ainda ia sobrar. A garagem é outro espetáculo à parte. Comporta 30 carros com folga. Isso daria para abrigar uma coleção de luxo completa, ou até mesmo montar sua própria loja de automóveis. E para quem gosta de altura, a casa tem um sky deck com mais de 900 metros quadrados, maior do que muita casa de luxo por aí. Perfeito para eventos, festas ou só para ver o pôr do sol com vista panorâmica de Los Angeles. Agora, as comodidades internas são de cair o queixo. Tem boate privativa, salão de beleza completo, centro de bem-estar com academia e spa e muito mais. É como viver dentro de um resort 5 estrelas, sem nunca precisar sair de casa. Mas o projeto também virou polêmica. O desenvolvedor Nailo Niami pretendia vender a mansão por $500 milhão. Sim, 500 milhões. Porém, a realidade bateu a porta e a propriedade foi a leilão por falência. Mesmo assim, foi vendida por $141 milhões, um dos valores mais altos já pagos em leilão por uma residência nos Estados Unidos. Isso equivale a cerca de 700 casas comuns no país. E por mais absurda que seja, The One é só o começo da nossa jornada. Número 2. Vila Leopolda, Riviera Francesa. Se The One parece um exagero moderno, a Vila Leopolda é o tipo de mansão que traz o luxo no DNA da história europeia. Situada na glamourosa Riviera Francesa, essa propriedade não é só imensa, ela tem sangue real e uma bagagem digna de filme. Originalmente construída para o rei Leopoldo II da Bélgica, essa mansão foi pensada para ser um símbolo de poder e elegância. E conseguiu. Hoje ela ocupa um terreno de 20 hectares, o equivalente a 200 mil metros quadrados, o que faz dela uma das maiores propriedades privadas à beira-mar de toda a Europa. A casa tem 11 quartos e 14 banheiros, o suficiente para receber qualquer comitiva real. Mas o mais impressionante nem está dentro da casa. O jardim da vila é tão vasto e complexo que exige 50 jardineiros em tempo integral para manter tudo sob controle. Sim, 50! É como administrar um parque botânico particular. Além disso, ela conta com uma estufa comercial própria, onde é possível cultivar flores, frutas e plantas exóticas. Porque, claro, ir até a floricultura seria coisa de gente comum. E como se tudo isso não bastasse, a vila ainda oferece uma praia privativa exclusiva, algo raríssimo na Riviera Francesa, onde até os bilionários geralmente dividem areia com outros ricos. Mas a vila também tem seu lado dramático. Durante a Segunda Guerra Mundial, o local foi transformado em hospital militar. Imagina ser tratado de ferimentos de guerra em um lugar mais luxuoso que muito resort 5 estrelas? E o episódio mais curioso. Em 2008, um bilionário russo tentou comprar a vila por $750 milhões, mas desistiu no último minuto. Resultado, perdeu $50 milhões de entrada. Isso mesmo, só no cancelamento ele queimou o equivalente a 100 casas comuns. É um mundo onde perder 50 milhões parece tão trivial quanto cancelar um jantar. Número 3. Vila Les Cèdres, Riviera Francesa. Ainda na Riviera Francesa, temos outra joia histórica, a Vila Les Cèdres, que une o charme do século XIX ao tipo de luxo que parece coisa de filme. E apesar de ter sido vendida por $200 milhões, o mais surpreendente é que isso foi considerado uma barganha.
Essa mansão tem mais de 130 anos e já pertenceu ao próprio rei Leopoldo II, sendo um dos símbolos mais clássicos da riqueza europeia. Com 14 quartos, ela oferece espaço de sobra, mas o que realmente a diferencia são os detalhes inusitados e exclusivos, começando pela biblioteca. São 3.000 livros cuidadosamente organizados, e todos com um único tema: plantas. Isso mesmo, é praticamente uma biblioteca científica dedicada à botânica. Se você gosta de jardinagem, este lugar é o paraíso. Do lado de fora, o que se vê é simplesmente surreal. Um jardim botânico de 14 hectares, contendo mais de 15.000 espécies de plantas tropicais raras. É como se tivessem trazido um pedaço da floresta amazônica e plantado ali, no meio da Riviera Francesa. E a piscina? Esquece piscina de azulejo comum. A da Vila Les Cèdres é uma piscina olímpica esculpida nas rochas da costa, com vista direta para o mar. É tão integrada à paisagem que parece uma piscina natural esculpida por deuses milionários. Em 2019, a mansão foi vendida por 200 milhões de dólares, mas antes disso chegou a ser listada por 410 milhões. Ou seja, o comprador levou por menos da metade do valor inicial. E tem mais. O antigo proprietário, uma grande empresa de bebidas, adquiriu o imóvel como parte de uma negociação comercial e depois revendeu com lucro de centenas de milhões. É o tipo de negócio de ocasião que só acontece no mundo dos bilionários. Número 4. Vila Aurora, Roma, Itália. Se tem uma mansão que não é só rica em dinheiro, mas também rica em arte, história e tradição, essa é a Vila Aurora, no coração de Roma. A propriedade tem 2.800 metros quadrados e está no mesmo local há mais de 400 anos. Pertencendo à mesma família nobre italiana desde antes de os Estados Unidos sequer existirem como nação. É o que se pode chamar de dinheiro antigo. Bem antigo. Mas o que torna a Vila Aurora um verdadeiro tesouro mundial é a arte que ela abriga. O único teto pintado por Caravaggio em toda a história. Isso mesmo. O único afresco de teto feito pelo mestre barroco ainda existente no mundo. E o valor dessa obra? Sozinha, ela já é avaliada em 360 milhões de dólares. Enquanto a maioria tem pôster de filme ou quadro comprado online na parede, aqui você literalmente vive sob um patrimônio da humanidade. Em 2022, a mansão foi colocada em leilão com preço inicial de 471 milhões de dólares. Mas pasme, ninguém quis comprar. Nem os bilionários quiseram encarar o combo de arte, luxo e reforma. É que a Vila Aurora precisa de pelo menos $1 milhão em restauração para manter e preservar não só sua estrutura histórica, mas também as obras de arte que carrega. Um tipo de reforma que não envolve apenas tinta e reboco, mas conservação de peças com valor inestimável. Ainda assim, os donos continuam vivendo por lá, entre afrescos renascentistas, colunas antigas e tapeçarias seculares. E planejam colocar a casa à venda novamente. Afinal, quem tem um Caravaggio no teto não entrega o imóvel na primeira tentativa. Número 5. Whittenhurst, Londres, Reino Unido. Agora vamos para Londres, onde a próxima mansão da lista é tão grande que parece uma cidade em forma de casa. Bem-vindo a Whittenhurst, a segunda maior residência privada da capital britânica, perdendo apenas para o Palácio de Buckingham. Com mais de 9.000 metros quadrados de área construída, a Whittenhurst é 100 vezes maior que um apartamento médio londrino, onde as pessoas se espremem em 60 a 80 metros quadrados. A casa conta com um salão de festas de mais de 20 metros de comprimento, onde daria tranquilamente para fazer um baile de gala, um desfile de moda ou até um concerto de orquestra. Além disso, tem um cinema privado e um porão subterrâneo com 3 andares, onde foram instaladas uma piscina coberta, academia completa, spa e salas de lazer. Durante anos, ninguém sabia exatamente quem era o dono da Whittenhurst, o que alimentou uma aura de mistério e especulação. Foi só mais tarde que veio a confirmação. O proprietário é um bilionário russo, porque, claro, quem mais compraria um castelo urbano escondido no meio de Londres? O valor estimado da propriedade gira em torno de 450 milhões de dólares. E como se não bastasse ser uma mansão de outro mundo, a Whittenhurst também virou set de filmagem do programa X Factor. O que significa que, enquanto você assiste reality show no sofá, os donos assistem às gravações ao vivo da janela. E mesmo com todo esse tamanho, luxo e fama, a Whittenhurst ainda vai parecer modesta perto da próxima residência da lista. Número 6. Antilha, Mumbai, Índia. Agora vamos para Mumbai, na Índia,
onde o conceito de mansão ganha uma nova dimensão, literalmente vertical. Estamos falando da Antília, uma residência particular que parece um arranha-céu de luxo, com 27 andares, construída para abrigar apenas uma família, a do bilionário Mukesh Ambani, o homem mais rico da Índia. Mas isso não é um prédio comum. Com mais de 37 mil metros quadrados de área construída, a Antília tem o tamanho equivalente a 4 campos de futebol empilhados. E, apesar da altura, cada andar tem pé direito duplo ou triplo, o que deixa a estrutura ainda mais imponente. A extravagância começa no subsolo, com 6 andares inteiros dedicados apenas à garagem, capazes de acomodar 168 carros. Sim, é praticamente uma concessionária particular dentro de casa. Para manter tudo funcionando, a casa conta com uma equipe de 600 funcionários em tempo integral. Isso mesmo, mais do que o número de empregados de muitas empresas de médio porte. E se o trânsito em Mumbai for um problema, Antília resolve com 3 helipontos no topo do prédio, prontos para decolagem a qualquer hora. Ou seja, dá para sair de casa direto para reuniões internacionais, voando. A casa inclui ainda cinema particular, estúdios de yoga, salões de festas, academia, salas de oração, pátios suspensos, andares com jardins internos e até um espaço com paredes de gelo artificial, feito para simular o clima do Himalaia. Por que não, né? Mas o que impressiona tanto quanto os recursos é a robustez. Antília foi construída para resistir a terremotos de até 8.0 na escala Richter. Enquanto muita gente se preocupa com infiltrações, essa casa está preparada para o fim do mundo. O custo? Estimado entre 1 bilhão e 1 bilhão e 200 milhões de dólares. E mesmo assim, não é o imóvel mais caro da lista. Número 7. Vila Firenze, Beverly Hills, Califórnia. De Mumbai para Beverly Hills, voltamos ao formato mais tradicional de mansão. Embora essa aqui esteja em outro patamar de qualquer definição comum. Apresentamos a Vila Firenze, uma mega propriedade com clima de vila italiana no meio da Califórnia. A mansão principal tem mais de 2.600 metros quadrados, mas o destaque é o tamanho total do terreno, 4 hectares, ou seja, cerca de 40 mil metros quadrados. Isso equivale a mais de 50 lotes residenciais normais. Dentro da casa principal, são 20 quartos e 23 banheiros, o que permite que você use um banheiro diferente por quase um mês inteiro sem repetir. E claro, há uma casa de hóspedes à parte, que por si só já é maior que a residência de 95% das pessoas no planeta. O espaço externo é um verdadeiro parque particular. A propriedade conta com trilhas de caminhada internas, onde o morador pode fazer Cooper sem sair de casa, literalmente. E tem também uma rua privada, com espaço para estacionar 30 carros com folga. É quase um pequeno bairro residencial exclusivo. A Vila Firenze foi vendida por 165 milhões de dólares em 2021, após anos no mercado. E o mais louco, esse era exatamente o valor original pedido, ou seja, foi vendida sem descontos, um feito raro nesse nicho. Diante de tudo isso, é difícil imaginar o que pode ser mais insano. Mas o próximo imóvel responde essa dúvida com facilidade. Número 8. Palazzo di Amore, Beverly Hills, Califórnia. Ainda em Beverly Hills, temos agora o Palazzo di Amore, que leva o conceito de residência de luxo a um novo nível ao misturar casa, resort, balada e vinícola, tudo em um só lugar. Com mais de 4.900 metros quadrados, o palácio já impressiona só pelo tamanho. Mas ele guarda um trunfo que nenhuma outra mansão da lista tem: sua própria produção de vinho. Isso mesmo. O local produz entre 400 e 500 caixas de vinho por ano, com uvas cultivadas ali mesmo, nos vinhedos da propriedade. Além disso, o palácio tem um complexo de entretenimento de 1.400 metros quadrados, incluindo salão de festas, pista de dança, pista de boliche particular e espaços preparados para eventos com dezenas ou até centenas de convidados. A garagem comporta 27 carros e, pasme, há também um posto de gasolina privado dentro da propriedade. Por que sair para abastecer o carro? Jamais. Em 2014, o Palazzo di Amore foi colocado à venda por 195 milhões de dólares, o que o tornava, na época, o imóvel residencial mais caro dos Estados Unidos. Mas ninguém comprou. Mesmo com toda essa estrutura inacreditável, ele permaneceu anos sem comprador, provando que, às vezes, até os bilionários têm dúvida antes de fechar negócio.
Número 9. Franschhoek Villa, Londres, Reino Unido. De volta à Inglaterra, vamos agora para um imóvel com um passado curioso e um presente ainda mais inacreditável. A Franschhoek Villa em Kensington, um dos bairros mais ricos de Londres. O valor? Cerca de 330 milhões de dólares. Mas o mais curioso é que essa mansão de 5 andares já foi, no passado, uma escola para meninas. Hoje, nada lembra a simplicidade do passado. A mansão foi totalmente reformada e transformada em uma fortaleza de altíssimo padrão, com destaque para a segurança. Janelas blindadas, sala do pânico e sistemas de proteção típicos de embaixadas. No subsolo, a casa conta com piscina coberta, academia completa, cinema particular e até salão de beleza privativo, permitindo que você faça tudo dentro de casa, com privacidade total. A reforma custou incríveis 97 milhões de dólares e levou 3 anos inteiros para ser concluída. E o resultado foi uma mansão praticamente à prova de tudo. O mais impressionante, o imóvel foi comprado por um bilionário ucraniano como presente de aniversário para a filha. Enquanto a maioria ganha perfume ou roupa nova, ela ganhou uma casa com sala do pânico e piscina subterrânea. E se você acha que isso é exagerado, espere até ver a próxima casa. Ela vai fazer até essa fortaleza parecer modesta. Número 10. Villa Les Palmes, Riviera Francesa. Voltamos à Riviera Francesa para conhecer uma das propriedades mais elegantes e exuberantes da Europa. A Villa Les Palmes, uma mansão do século XIX que mistura história, luxo e paisagismo de nível internacional. Avaliada em mais de 350 milhões de dólares, a vila é cercada por 8 hectares de jardins espetaculares, com algumas das plantas mais raras da Europa. Estamos falando de espécies colecionadas ao longo de gerações, com valor que pode chegar a milhões por planta. A casa tem um salão de festas com capacidade para 200 pessoas, ideal para quem quer dar uma festa de casamento ou um evento de gala sem sair de casa. A piscina? Tamanho olímpico, instalada nos jardins com vista panorâmica. É o tipo de lugar onde você nada cercado de esculturas e árvores centenárias. E a casa de hóspedes? Maior que a casa principal de muita gente, com estrutura digna de um hotel boutique. O dono mais famoso da vila foi Paul Allen, cofundador da Microsoft, que comprou a propriedade por 100 milhões de dólares em 1997. Hoje, ela vale mais de 350 milhões, o que representa uma valorização de 250%, um dos investimentos imobiliários mais lucrativos da era moderna. E ainda assim, o que vem a seguir é ainda mais valioso, mais absurdo e mais surreal. Número 11. Villa Astor, Costa Amalfitana, Itália. Imagine acordar com o mar Mediterrâneo brilhando diante da sua varanda como se fosse uma pintura viva. Na Villa Astor, essa cena não é sonho, é realidade diária. Localizada na famosa Costa Amalfitana, no sul da Itália, essa mansão é uma das mais impressionantes junções entre natureza, luxo e história que você vai ver nesta lista. O valor da propriedade gira em torno de 400 milhões de dólares. E isso não é só por causa da vista espetacular ou do acabamento de altíssimo padrão. É porque a casa foi construída literalmente sobre ruínas romanas autênticas. Ou seja, o chão por onde você caminha ali já foi território do Império Romano. A casa principal tem 6 suítes, mas o diferencial não é o número, é a localização de cada uma. Cada quarto tem seu próprio terraço privativo com vista panorâmica para o mar. Nada de janelas voltadas para a rua ou para a parede do vizinho. Aqui, o seu quintal é a costa italiana. Os jardins da Villa Astor são um espetáculo à parte. São mais de 1000 espécies de plantas cuidadosamente selecionadas, além de artefatos arqueológicos romanos espalhados pela paisagem, como colunas, estátuas e vasos antigos. É como viver dentro de um museu botânico, com o charme de um parque imperial. E não pense que essa casa escapou das turbulências do mundo real. Durante a Segunda Guerra Mundial, a vila foi danificada por bombardeios, mas, em vez de desaparecer, foi completamente restaurada, preservando seu valor histórico e arquitetônico. Hoje em dia, a Villa Astor funciona também como residência de luxo para aluguel por temporada. E o preço para viver como um imperador romano por uma semana? Cerca de 150 mil dólares. Por esse valor, você pode passar 7 dias rodeado por história milenar, paisagens épicas e o melhor do luxo europeu. Mas a próxima mansão da lista leva o conceito de exagero a um novo patamar. Número 12. Nile Niami House, Bel Air, Califórnia. Se existe um exemplo perfeito de quando o luxo ultrapassa todos os limites da realidade,
é a Nile Niami House, também chamada apenas de The One, não confundir com a outra da lista. Essa é uma das construções mais ambiciosas da história do mercado imobiliário de alto luxo. Localizada em Bel Air, um dos bairros mais exclusivos de Los Angeles, essa mansão tem uma área total de mais de 9.300 metros quadrados. Estamos falando de uma estrutura equivalente a 40 casas comuns empilhadas lado a lado. A casa foi projetada para ser a maior e mais cara residência privada da América, com uma quantidade surreal de ambientes e facilidades. São 21 quartos, 42 banheiros e um quarto principal com mais de 500 metros quadrados. Sim, o quarto sozinho é maior do que a casa onde a maioria das pessoas vive. A garagem foi construída para acomodar até 50 carros e o terreno ainda conta com 4 piscinas diferentes, distribuídas entre os terraços e áreas externas. E não para por aí. A casa tem uma boate particular completa, cinema próprio e um dos elementos mais excêntricos da lista. Uma sala recheada de aquários com águas vivas, literalmente uma parede viva e flutuante no meio da casa. Como se não bastasse, há ainda uma sala de doces, no melhor estilo, fantástica fábrica de chocolate versão bilionário excêntrico. O plano original era vender a propriedade por $500 bilhão. Isso mesmo, 500 milhões. Mas nem mesmo os bilionários entraram na brincadeira. O projeto acabou encalhado no mercado e, por fim, foi a leilão por falência. O que era para ser o auge do mercado de mansões se tornou um símbolo de exagero fora da realidade. E mesmo com toda essa estrutura surreal, a Nile Niami House não é nem de longe o imóvel mais caro da lista. Número 13. Palácio de Buckingham, Londres, Reino Unido. Agora saímos do mundo dos projetos excêntricos e entramos no universo da realeza real. O Palácio de Buckingham, no coração de Londres, é uma das propriedades mais icônicas do planeta e também uma das mais caras. O valor estimado do palácio é de $4 bilhões e 900 milhões. Isso mesmo, quase 5 bilhões para uma construção que é mais do que uma residência. É sede oficial da monarquia britânica, símbolo do poder da coroa há gerações. Por dentro, o palácio impressiona por sua escala absurda. São 775 cômodos, que incluem 78 banheiros, 92 escritórios, 19 salas de estado e 52 quartos reservados para membros da realeza e hóspedes. Mas não para por aí. O Palácio de Buckingham conta com seu próprio correio interno, uma delegacia particular, um cinema exclusivo e, claro, uma equipe de centenas de funcionários para manter tudo funcionando em perfeita ordem. A manutenção é uma operação à parte. O palácio possui 40 mil lâmpadas, 760 janelas, que são limpas a cada 6 semanas, além de sistemas de segurança e estrutura dignos de uma pequena cidade. E o mais curioso de tudo, a família real não é dona do palácio. Isso mesmo. O prédio pertence ao Crown Estate, que tecnicamente é administrado em nome da coroa, mas não pode ser vendido nem transferido como propriedade privada. Ou seja, nem mesmo o rei pode decidir fazer reformas por conta própria. Ele está, tecnicamente, alugando. Apesar de tudo isso, o Palácio de Buckingham não é o imóvel mais caro da lista. Tem pelo menos mais 2 que superam esse verdadeiro império residencial. Número 14. Palácio de Versalhes. Versalhes, França. Se tem um lugar que representa o ápice do luxo, da ostentação e do excesso histórico, é o Palácio de Versalhes, na França. Essa propriedade é tão grandiosa que seu custo ajudou a provocar uma revolução. Literalmente. E hoje, ela é avaliada em incríveis $50 bilhões, o que faz dela uma das construções mais caras da história. Construído no século XVII como residência oficial do rei Luís XIV. O palácio tem uma área de cerca de 700 mil metros quadrados. Isso é equivalente a uma cidade inteira embalada dentro de um único complexo palaciano. O número de cômodos é quase inacreditável. 700, e eles são tão variados quanto absurdos. Tem desde quartos e salas de banquete até capelas, salões cerimoniais e galerias de arte. Só de lareiras o lugar tem 1.200. Isso mesmo, 1.200 fontes de calor espalhadas pelos cômodos do palácio. E se você gosta de escadas, Versalhes oferece 67 delas. Quase uma para cada dia útil do trimestre. O exterior é tão impressionante quanto o interior.
O Jardim de Versalhes ocupa 97 hectares, repleto de fontes, canais, bosques planejados, estátuas de mármore e avenidas geométricas. Estamos falando de uma área equivalente a mais de 1.500 campos de futebol. E o espaço mais icônico do palácio, a lendária Galeria dos Espelhos, com 17 arcos cobertos por 357 espelhos gigantes. Essa sala era o epicentro da pompa da monarquia francesa, usada para banquetes, recepções e cerimônias de Estado. Tudo cercado por ouro, lustres de cristal e reflexos infinitos. O custo para manter esse império foi tão grande que acabou pesando demais no orçamento da França. Versalhes foi um dos símbolos do colapso financeiro do país, ajudando a criar o clima de insatisfação popular que culminou na Revolução Francesa. Em resumo, é o tipo de imóvel tão luxuoso que quebrou um reino inteiro. De casas suspensas no céu até palácios que moldaram a história de países inteiros, essa lista mostra o quão insano pode ser o mundo das propriedades bilionárias. Não são só casas, são símbolos, fortalezas, museus, parques, bunkers e megacomplexos que desafiam qualquer noção de limite. Enquanto a maioria de nós compartilha o banheiro com a família e torce por vaga na rua, esses imóveis têm mais banheiros que apartamentos, mais garagem que shoppings e mais funcionários do que empresas inteiras. Mas se você pudesse escolher uma, qual seria o seu lar dos sonhos? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!